foi nos dado um tema um pouco polêmico, digamos assim. Algumas pessoas no Instagram perguntaram: Deus que decepciona? João 11, 32. João, capítulo 11, versículo 32. Amém? Diz assim: quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Podem sentar. Irmãos, vivemos em um mundo caído, onde pessoas vivem nele que possuem natureza pecaminosa, homens falhos, mulheres falhas, que em sua grande maioria são dominadas pelo pecado. Nós também convivemos com organizações e instituições que nos decepcionam diariamente. Nós nos decepcionamos com os políticos e com aquilo que eles nos fazem passar. Nós também nos decepcionamos com o rumo que determinada situação da nossa vida tem tomado. Talvez você esteja decepcionado com o último resultado das eleições, em que a maioria de nós, cristãos, esperava um resultado e de repente veio outro. Isso é normal, porque não podemos esperar nada além de decepção de um mundo que está totalmente desconfigurado por causa do pecado. Poderíamos pegar qualquer área do mundo e falar das suas decepções e no final entenderíamos que a realização e a satisfação só são encontradas plenamente no Senhor. Mas a questão aqui é: o que fazer quando o mundo, as situações e o próprio Deus nos decepcionam? Lembram dos 2 discípulos a caminho de Emaús? Eles estavam vendo por vários dias Jesus fazendo milagres, curando cegos, surdos, mudos. E aqueles discípulos tinham certeza: esse homem vai ser rei em Israel. Eles não estavam errados, mas também eles tinham a ciência errada de que o Senhor Jesus seria um rei político. Um rei como se fosse um presidente, como se fosse o rei da Inglaterra, por exemplo. E aqueles homens são tomados de esperança. Nossa, o rei de Israel está chegando. O rei de Israel está vindo. O Senhor irá restaurar o reino de Israel. E de repente aqueles homens veem ele ser preso na cesta, açoitado, crucificado ao lado de 2 ladrões, morto, colocado numa tuba, pedra fechada. Acabou. E aqueles homens são tomados de decepção. E diz o capítulo Lucas 24, versículo 21. E nós esperávamos que ele remisse a Israel. Mas agora tudo isso já passou. Hoje já é o 3º dia que isso aconteceu. Não tem mais esperança. E eles voltam para Emaús decepcionados com Deus. Você se decepcionar com o mundo é algo absolutamente normal. Porque você entende que no mundo há pessoas que são falhas. No mundo há pessoas que erram. No mundo há pessoas que são pecadoras. Mas imagine você com seus 2, 4, 6, 8 anos de uma vida entregue a Deus, obedecendo a Ele com fidelidade, e você jejua constantemente, e você guarda os seus mandamentos, você serve a Ele de todo o seu coração, e você se vê numa situação monstruosa da sua vida, em que você sabe que o seu Deus pode fazer alguma coisa, e Ele não faz. E você vê toda aquela situação tomando os piores rumos que poderiam ser tomados. Você vê aquela situação perder a esperança, como um carro sem volante, dirigindo em alta velocidade. E aí o que você faz? Você pede mais de uma vez: meu Deus, faça alguma coisa. Eu te sirvo com alegria. Eu não sou qualquer um lá no mundo, não. Eu te sirvo aqui todos os dias. Estou na tua casa te servindo. Na juventude, na UAEC, na mídia, e em qualquer outro lugar. E o que o Senhor faz, Senhor? Nada. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Lázaro, Marta e Maria, no versículo que nós acabamos de ler. Lázaro, Marta e Maria eram 3 irmãos muito amados por Jesus. Isso significa dizer que Jesus não era aquele tipo de pregador que arrastava multidões por onde passava, mas não tinha tempo para ter relacionamentos. Lázaro, Marta e Maria recebiam Jesus em sua casa. Maria é aquela que ungiu os pés de Jesus 6 dias antes da Páscoa e limpou com os cabelos.
Maria é aquela mesma que, enquanto Jesus estava ensinando, ela estava lá sentada no cantinho, e Maria e Marta toda agoniada. Meu Deus, Senhor Jesus, pede para ela fazer alguma coisa. Eu estou aqui te servindo e ela está aí só sentada te escutando. E Jesus disse: Marta, Marta, Maria escolheu a boa parte. Tu se preocupas com coisas que não cabem nesse momento. Jesus amava a vida dessas pessoas. Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Podemos perceber que eles tinham um relacionamento lindo. Mas, de repente, aquele a quem Jesus ama é tomado de uma doença gravíssima. Lázaro fica doente. E parece que Jesus não se importa com isso. Parece que Jesus não se importou com Lázaro. Então Maria, no versículo que nós acabamos de ler, expressa sua decepção. Senhor, o Senhor podia ter feito alguma coisa. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse tido compaixão, se o Senhor tivesse chegado antes, nada disso teria acontecido. Maria estava decepcionada com Jesus. Quem diria? Aquele a quem Jesus dizia que amava, aquele a quem Jesus dizia que era o seu amigo, aquele a quem Jesus estava constantemente em sua casa, ensinando, tendo comunhão entre os irmãos. Quem diria que ele deixaria morrer amigo? Mas vamos começar a entender um pouco melhor essa história. Por que as pessoas estão decepcionadas com Deus? Por que elas se decepcionam com Jesus? Leia aí o versículo 3, por favor. João 11, 3. Espero que você deixe a sua Bíblia aberta. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. A Bíblia não diz qual era a doença de Lázaro, mas com certeza era uma coisa grave, porque ele morreu. Lázaro não estava simplesmente com um mal-estar. Naquela época as pessoas não ficavam doentes igual a gente fica hoje, porque comeu alguma coisa má, ou na maioria das vezes por causa de uma alimentação. Lázaro não estava com uma simples gripe, Lázaro não estava com uma simples virose. Lázaro não tinha comido um Big Mac e tinha passado mal depois. A doença de Lázaro era grave. Isso pode ser comprovado pelo fato de que Jesus só é requisitado quando as coisas estão perdidas. Quando as pessoas precisam de um milagre, elas procuram Jesus. Foi assim com a filha de Jairo, foi assim com os 10 leprosos, foi assim com a sogra de Pedro. A gente não pede para Jesus fazer um milagre só quando a coisa está amena. Imagine que você, após o culto, vai sair e comer alguma coisa e vai que você passa mal e você: Senhor, faça um milagre porque eu estou passando mal. Isso não existe. O milagre só existe quando a mão humana não consegue mais operar. E aí sim clamamos por um milagre. A doença de Lázaro era gravíssima. A doença de Lázaro era de morte. Mas o pessoal, a irmã de Lázaro, Maria e Marta, avisaram a Jesus que ele estava doente. Avisaram a Jesus que a doença era de morte, que a doença era grave. Mas o que Jesus fez? Versículo 6. Quando, pois, soube Jesus que Lázaro, o seu amigo, aquele a quem Jesus dizia que amava, aquele a quem Jesus dizia que estava com ele, aquele a quem Jesus estava na sua casa constantemente. Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no local onde estava. Talvez essa seja a sua situação. Talvez você sirva a Deus com tanta alegria, com tanto zelo, e talvez você se vê em um momento doente, talvez não do corpo, sim da alma. Talvez não da alma e nem do corpo, mas você se vê numa situação que você precisa de um milagre. E aí você clama, Senhor, faça alguma coisa, porque senão eu vou desfalecer. Faça alguma coisa, Senhor, intervenha nessa situação, porque eu não tenho mais esperança. Eu estou clamando ao Senhor por um milagre, porque as minhas mãos pecadoras não conseguem mais fazer algo, Senhor. Faça alguma coisa. E aí o que ele faz? Vou 2 dias depois. Aí você clama: Senhor, não dá mais tempo, tem que ser agora. 2 dias. Você clama com oração fervorosa. Você faz campanha de 6 dias, 1 mês. E todos os dias clamando, e o Senhor não vem. E o pior é que tem vezes que Jesus não demora 2 dias. Jesus demora 1 mês.
Tem hora que Jesus não demora um mês, Jesus demora um ano. Tem hora que Jesus não demora um ano, não. Ele demora 2 anos. E você lá sofrendo. Você lá à beira da morte, quem sabe, como no caso de Lázaro, dizendo: Pai, faça alguma coisa, meu Deus. Eu só tenho o Senhor. Em muitos momentos, parece que Deus está alheio à nossa dor. Parece que Ele está indiferente com aquilo que estamos passando. A indiferença de Deus nos traz decepção. Então, agora que sabemos qual foi a posição de Jesus em relação a Lázaro, agora que sabemos que Jesus foi avisado que Lázaro estava doente, qual foi o resultado dessa demora? Versículo 17. Chegando Jesus ao local que eles estavam, encontrou Lázaro já sepultado, haviam 4 dias. Meus irmãos, me digam aí, que médico em sã consciência chega para atender um paciente que está com tumor cerebral 4 dias depois? Que médico chega para atender um paciente que teve um derrame 96 horas depois? Você não iria processar ele, não? Bruno que está ali, não iria processar. Eu iria correr atrás de Bruno, que é advogado, e iria processar se fosse com alguém da minha família. 96 horas depois, Jesus chega. E aí, o que é que acontece? Lázaro morreu. Tarde demais. Nem precisava vir Jesus. A gente avisou, mas o senhor não quis vir. Aí Lázaro morreu. Mas o nosso relógio é diferente do relógio de Deus. Com Deus não é assim, não. Imagina um mensageiro, naquele tempo não tinha WhatsApp. Imagina um mensageiro que Marta e Maria pediram para avisar Jesus, chegando todo agoniado. Jesus, aquele a quem tu amas, sabe quem é? Lázaro, ele está doente. É Jesus. 4 dias, eu vou lá. Talvez seja assim com você. Talvez você diga: Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes. Senhor, olhe, se o Senhor tivesse vindo antes, tudo isso teria resolvido. Agora é tarde demais, todo mundo me deixou. Minha família está destruída. O Senhor não agiu antes quando eu precisei. Agora não dá tempo de resolver mais. Agora é tarde demais. O que adianta o Senhor vir? Já acabou. Parece que Deus julga as nossas causas com irresponsabilidade. E aí o que acontece com a gente? Decepcionado com Deus. O que mais o texto nos mostra? Versículo 32. Quando Maria chegou ao lugar em que Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Irmão, sabe o que Maria está querendo dizer aqui? Jesus, eu estou decepcionado contigo. Eu pensava que o Senhor era o médico dos médicos. Meu irmão está doente. Meu irmão é aquele que o Senhor ama. E o Senhor chega aqui 4 dias depois. O Senhor veio fazer o que aqui? Ele já está sepultado. Ele não está aqui no caixão, não, para o Senhor ver ele, não. Ele já está sepultado. Nem para o enterro o Senhor chegou. Eu pensei que o Senhor cuidasse de mim. Eu pensei que o Senhor me amava. Eu tive que curar tantas pessoas. Eu que vivia perto de ti. Tive que curar tantas pessoas que o Senhor não sabia nem quem era. E agora que eu preciso, eu que te amo, eu que estou sempre perto de ti, o Senhor não faz nada. O que era a doença do meu irmão para o Senhor? O Senhor não curou um bocado de gente, porque o Senhor não veio me curar o meu irmão também? O Senhor chegar aqui 4 dias depois que ele morreu, veio fazer o que aqui? Já é tarde demais. Esse é o desabafo de Maria. E é também o nosso. Não pense que Maria foi chegar lá com Jesus. Jesus, glória a Deus que o Senhor chegou. Sabe, meu irmão, ele morreu. Glória a Deus, né? Meu irmão morreu. Mas eu sei que o Senhor poderia curar ele. Não! A gente tem emoções, a gente não é feito de ferro. Não pense que existe super crente, não. Que é você passando pela prova todo dia, você fazendo tudo certinho, e de repente chega uma situação dessa e você, vou passando pela prova. Não existe isso, não. Maria estava com os olhos inchados. As lágrimas não pararam de cair dos seus olhos. Ela só conseguia pensar: que Deus é esse que vive curando gente que eu não sei nem quem é. E que chega para Ele sem nem servir a Ele. E quando eu que preciso, que o amo, que estou constantemente com Ele, ouvindo seus ensinamentos, escolhendo a boa parte, quando eu preciso dEle, Ele não vem. Não existe super crente. Quando a gente está decepcionado com alguém, a gente muitas vezes não quer nem olhar na cara.
Quando a gente está decepcionado com Deus, não é muito diferente, não. Talvez você não diga isso publicamente, mas você sabe daquela situação que você passou, e você, meu Deus, olha, a minha vida poderia estar tão melhor agora. Por que o Senhor não fez daquele jeito? O Senhor não sabia que ia dar certo? Pare de achar que existe super crente. Não existe super crente. Agora, já que entendemos todo esse caos que se formou, aviso de Maria e Marta para Jesus, negação de Jesus a vir de imediato, morte de Lázaro e decepção de Maria, vamos entender um pouco melhor isso aqui. Será que foi isso mesmo que aconteceu? Será que Deus é indiferente conosco? Será que Deus despreza assim a minha oração? Será que Deus se importa comigo? Será que eu tenho razão para estar decepcionado com Deus? Eu lhe digo que não. Você não tem razão para estar decepcionado com Deus. Se você ficou como Maria ficou, e se eu fiquei como Maria ficou, é um pensamento pecaminoso e é uma visão deturpada do caráter de Deus. Deus é perfeito, Deus não falha. Se algo brotou em nosso coração, é porque somos falhos. Não há razão para se decepcionar com Deus. João 11, versículo 4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. A primeira coisa que percebemos aqui é a soberania de Deus. Enquanto Maria estava pensando em uma coisa, Jesus estava pensando e fazendo outra totalmente diferente. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8 e 9. Quando Deus não nos dá algo que queremos, é porque Ele tem algo maior para fazer. O que Jesus está dizendo com esse versículo 4 é: calma, eu estou no controle. O amigo de Lázaro está no controle. Aquele que ama Lázaro está no controle. Aquele que tem comunhão com Lázaro está no controle. O Rei do Universo está no controle. O Todo-Poderoso está no controle. O amado da sua alma está no controle. Calma. A Bíblia está repleta de versículos que mostram o cuidado de Deus para conosco. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Levanto meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. É você apavorado e Deus dizendo: confie, eu vou fazer algo. Essa situação não é para a morte. Essa situação não é tão ruim assim. Não há impossíveis para Deus. Há solução para esse problema. Segundo fato maravilhoso sobre Jesus. Versículo 11. Isto dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Podemos perceber aqui o interesse de Deus pelos seus filhos. Ele diz: Lázaro morreu, mas eu vou despertá-lo. Meu querido irmão, mesmo que você esteja passando por um vale sombrio da sua vida, mesmo que as situações que você tanto espera tenham sido dadas como mortas, como Lázaro estava, ouça a voz do Senhor: eu vou fazer alguma coisa, eu não estou alheio ao seu sofrimento não, eu cuido de você, eu te vejo todos os dias, nenhum dos seus dias me forem cobertos, eu sei de tudo que vai se passar na sua vida, eu estou te ensinando a confiar por enquanto que você está passando por essa prova. Não há razão para ficar decepcionado com Ele. Terceiro ponto, a morte de Lázaro foi providência de Deus. Sabe aquilo que Lázaro estava passando? Aquela agonia lá, imagine. Ficou doente, as irmãs agoniadas.
E aí mandaram chamar Jesus, Jesus não vem. E ela fica mais agoniada ainda. E de repente Lázaro morre. E aí começa o luto, começa o choro. Começa a preparação para o funeral. Começa toda aquela desgraça. Sabe o que é aquilo? Providência de Deus. A gente pode pensar assim, providência não é quando eu estou doente lá em casa e a minha mãe chega com um remédio e ela providencia um remédio. Pode pensar também, providência não é quando eu estou lá com o carro do meu pai e eu furo o pneu do carro dele e alguém providencia um socorro, uma chave que eu não tenho, no step, enfim. Isso é providência de Deus. Sabe por que Jesus deixou Lázaro morrer? João, capítulo 11, verso 14 e 15. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Sabe por que Jesus deixou Lázaro morrer? Sabe por que Jesus chegou só lá 4 dias depois? Porque ele tinha um propósito maior do que a cura de Lázaro. Ele iria ressuscitar Lázaro. Eu quero saber, ele está doente, vai morrer. Eu não vou curar ele não, eu vou ressuscitar. E muitas pessoas crerão no meu nome por causa disso. Há um propósito maior nas lutas que passamos. Deus ser glorificado. Havia um propósito maior na luta que Lázaro está passando, na morte de Lázaro. Muitos crerem em Jesus e ele ser glorificado. Sabe o que Jesus quer nos mostrar com isso aqui? Nas aflições da vida, descanse. Ele tem um propósito maior. Deus não te ouviu, Deus não agiu nessa área, porque Ele está te cuidando, está te moldando à imagem de Cristo, está te fazendo como um vaso de barro, para que você seja feito um homem de Deus, uma mulher de Deus, para que você tenha um caráter cristão, que seja capaz de glorificar o Senhor em tudo aquilo que estiver passando. Deus não é aquele pai que só dá coisas boas na visão dos filhos. Ele coloca coisas ruins para que nós possamos nos assemelhar a Ele, para que nós possamos chegar mais próximo dEle em relação ao nosso caráter cristão. Por isso Ele permitiu a perda, por isso que Ele permitiu chegar onde chegou, porque Ele tinha algo maior do que a cura de Lázaro para fazer. A ressurreição de Lázaro foi mais gloriosa do que a cura, caso existisse. 4º ponto. Não podemos nos decepcionar com Deus, porque Ele é misericordioso. Versículo 33 ao 35. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? E eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus, ao ver, chorou. Meu irmão, olhe de novo para esse versículo. 33. Jesus, vendo-a chorar, Jesus te vê na sua luta. E bem assim os judeus que estavam acompanhando, agitou-se no espírito e comoveu-se. Ele vê a sua dor, ele se importa com você e perguntou: onde o sepultaste? Ele quer saber de você, ele não está alheio não, ele quer saber como você está. E eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou, ele sente as suas dores. Você não está sozinho. Por que Jesus chorou? Esse é o menor versículo da Bíblia, né? Por que Jesus chorou? Porque ele amava Lázaro. Por que Jesus chorou? Porque ele sentiu a dor do luto das suas amigas, Marta e Maria. Não fique decepcionado com aquele que sente as suas dores, com aquele que vê o que você está passando, com aquele que cuida de você todos os dias. Ele não trata o seu caso com irresponsabilidade, não. Ele ama você. Ele ama você. Ele ama você. 5º ponto. Não podemos nos decepcionar com Deus, porque Ele é onipotente. Versículo 38. Até o 44.
Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu, que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam em que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolvido num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Sabe por que Jesus chegou lá 4 dias depois? Na visão da gente é porque... Mas na visão de Jesus, é porque ele não queria dar margem nenhuma para alguém falar: essa história aí é inventada. Essa história aí de Lázaro é mentira. O pessoal disse que a história de Jesus, que a história das ressurreições foi mentira. Não queria dar margem para que a pessoa dissesse isso. Por quê? A Bíblia diz que o corpo já cheirava mal. Isso significa que não foi uma ressurreição normal. Porque se cheirava mal, já chegou num processo de decomposição. Lázaro já estava comido de bicho, já estava roxo, o cabelo caído, as funções vitais todas desligadas. Já estava em decomposição. Se Jesus só ressuscita Lázaro, ressuscitou. Estou aqui de novo. Mas nesse caso, Lázaro já estava podre por dentro. Ninguém mais sabia o que era nada. Mas aí que entra a onipotência de Deus. Quando Jesus fala: Lázaro, vem para fora, Deus recompõe o tecido muscular de Lázaro, o aparelho digestivo, coloca a melatonina de volta no lugar. Deus ressurge dentre os mortos aquele que estava em processo de decomposição por causa da sua onipotência. Talvez você pense: Senhor, esse caso aqui meu já cheira mal. Não adianta o Senhor fazer isso não. Confie no Senhor que pode restaurar, ressuscitar até um corpo em decomposição e morto e dar a ele uma nova vida. Confie na onipotência do Deus que religa, que restaura, que traz de volta a vida e é uma nova pessoa, uma nova situação, um novo momento e um novo dia. 6º ponto. Qual é o fim supremo de todas as coisas? Para que serviu essa aflição? Para que servem essas dores que a gente passa? Para que servem essas decepções que a gente tem? 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram em Jesus, creram nele. Muitos creram em Jesus através da ressurreição de Lázaro. Cumpre-se a profecia do versículo 4. Leia aí o versículo 4. Ao receber a notícia de que Lázaro estava doente, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. O fim supremo de todas as coisas na nossa vida é a glória de Deus, é a exaltação do Senhor. Você pode pegar a sua vida como um todo o seu ministério, toda a sua vida familiar, toda a sua vida estudantil, trabalhista, todas as suas aflições, todas as suas obras que você fez, todas as suas decepções, colocar no funil e você vai ver que aquilo ali é para que Deus seja glorificado, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Essa situação de luta que nós enfrentamos, essas decepções que temos passado, são para um fim glorioso, Deus ser glorificado. E muitos crerem no nome de Jesus através da sua vida. Seja um instrumento de louvor para a glória do Todo-Poderoso. Seja um vaso de barro nas mãos do oleiro. Tem até aquela música, né, de palavra antiga. Faça o seu melhor sendo barro nas mãos do Senhor. Pode ficar de pé?
eu vou te contar como é que, de jeito bem pentecostal, né? Deus me deu essa palavra. 2022 foi um ano terrível para mim. Alguns da minha família sabem, e aqui na igreja só Igor e Pamela, eu sofri crises de ansiedade. E todos os dias eu acordava com a cabeça cheia. Todos os dias eu acordava com vontade de chorar. E em um determinado dia do meu trabalho, meu patrão me deu um carrinho de compras e pediu para eu atravessar a rua com ele para pegar uma mercadoria que estava no prédio da frente. E eu escutei claramente, como se alguém estivesse aqui do meu lado. Se joga aí, acaba com isso aí. Se joga e acaba com isso aí, não tem solução mais não. Eu senti como se fosse um vendaval, como essas luzes estão aqui para mim, um vendaval vindo de todas as áreas da minha vida, sendo afetadas, de todas as situações que eu esperava alguma coisa, trabalho, escola, universidade, família, tudo virar um caos. E aí, crise de ansiedade. Também tive outras decepções, como, por exemplo, fim de relacionamento. E aí o saldo final de 2022 foi o pior ano que eu já passei. Em muitos momentos eu disse, meu Deus, olha, eu estou aqui te servindo, mas eu estou só indo para a igreja, viu? Porque eu estou muito decepcionado com o Senhor, porque não é possível não. Não é possível não. Todo mundo na igreja é um elogio, Mateus Cavalcante. E aqui é um... Que Deus é esse que eu estou servindo? O Senhor não se importa comigo não. Aqueles milagres que eu vi lá na igreja congregacional central, do pessoal falando, aqueles testemunhos poderosos, aquilo ali não vale para mim não. O Senhor nem se importa comigo. Mas eu vou continuar te servindo, né? Porque vai que eu deixo de te servir e aí venha um escândalo. Uma noite eu tive esse pensamento. E eu, na mesma hora, me arrependi. Senhor, me perdoe. Eu não estou te servindo por causa das obras, não. Muitas vezes vem esses pensamentos, talvez você já tenha tido também, mas o Espírito Santo que habita em nós, ele nos corrige. Nós não somos feitos do mundo, não. Mesmo que a gente abra a nossa boca para falar alguma coisa que não deve contra o Senhor, na hora ele nos corrige, porque ele está perto da gente. E na mesma hora eu lembro de ter colocado um louvor que diz assim, vocês vão ter que escutar eu cantar. E aí vocês podem cantar também. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo, como tu queres, Senhor amado.
qual foi o resultado dessas decepções? Glória para o Senhor. 2023 começou sendo o melhor ano da minha vida. Projeto missionário abençoadíssimo. Uma família abençoadíssima que o Senhor me deu. Situações que eu achava que estavam perdidas, restauradas, religadas, transformadas. Confie no Senhor. Confie naquele que é o Todo-Poderoso. Não há razão para se decepcionar com Deus. Não há razão para achar que Deus está alheio à sua dor. Não há razão para achar que Deus não se importa com o seu sofrimento. Ele se importa tanto que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você tem a vida eterna. Você não vai perecer. Amém? Eu queria orar e o canto novo pode ir vindo. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado porque o Senhor triunfa sobre as decepções. O Senhor triunfa sobre a dor. O Senhor triunfa sobre o mal. Não há impossíveis para Ti, Senhor. Ó Deus, a gente sabe que falar isso depois que a prova passa é muito fácil. Mas, Senhor, queremos aprender a confiar em Ti também nas provas, também nas tribulações, Senhor. É o não apertando e a gente, tô nem aí, tô com o Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a entender que o Senhor, o relógio do Senhor, o tempo do Senhor não é igual ao nosso. O Senhor não trabalha para aquilo que a gente pede, não. O Senhor é soberano. E aquilo que o Senhor quer é muito melhor do que aquilo que a gente espera. Nos ajuda, Senhor, a ter o caráter moldado nas provações, nas tribulações e nas decepções. Cuida, Senhor, de cada irmão que está aqui. Não sei, Senhor Deus, as provas, situações que eles têm passado. Mas o Senhor sabe. E que o Senhor coloque no coração deles, através do Teu Espírito Santo, que o Senhor se importa, que o Senhor está perto, que essa situação não é para a morte. E ainda que haja uma morte, como no caso de Lázaro, ainda que sejam 4 dias, ainda que sejam meses, o Senhor é capaz de restaurar. Transforma, Senhor Deus, essa situação. Glorificamos o Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.